Bom estar aqui de novo com você, nesse módulo de Pentateuco. Já avançamos pelo terceiro livro, de 5, estamos no terceiro, estamos em Levítico. E agora a gente vai entrar num momento em que você deve perguntar, puxa, por que eu preciso entender isso? Não dá para pular esse livro, não dá para a gente... Então pular esses capítulos aqui, que falam de comida, que fala de higiene. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, que fica muito interessante a gente olhar por um lado, olhar, por exemplo, quando você olha hoje para Israel, e por que que Israel é uma terra que, com terra difícil, salobra, por que que ninguém queria esse pedaço de terra durante tanto tempo, durante todo esse tempo, esses 2000 anos de exílio? Claro que teve gente lá, teve inglês, teve, enfim, teve muita gente lá, teve árabe, teve muita gente, mas ninguém se estabeleceu com força, porque era uma terra difícil, uma terra de malária, uma terra, e Deus, ele deixou a terra assim, dessa forma, para que realmente ninguém amasse aquele pedacinho de terra, para que no tempo determinado, ele pudesse comprar, quando Rochefield ele conseguiu comprar terra e mais terra a preço de banana, porque ninguém queria aquela terra. Ele comprou do rei da Jordânia um monte de terra, porque ninguém queria, era terra de... Falou, esse cara tá doido, quer comprar a terra para produzir vinhas, o que é isso? É terra de malária? Terra com terra salobra? Como é que pode? Então, ele comprou, porque ele sabia do cumprimento profético, ele comprou, e Deus deu inteligência para que a malária, para que um grande médico erradicasse completamente a malária, um judeu, e também deu para um povo, para o judeu, um sistema de irrigação, de lavagem de terra e de irrigação por gotejamento, e hoje Israel se tornasse essa potência que é exportando frutas, exportando flores. Imagina, o deserto floresceu. Por que eu falei isso? E estamos em Levítico. Porque quando chega no deserto, 40 anos de deserto, e Deus começa a dizer alguns nãos sobre alimentação, sobre alguns rituais para purificação, era tudo para a saúde desse povo. É um povo que ia ficar 40 anos no deserto. Por exemplo, quando ele falou para não comer porco, imagina, vou pegar só um exemplo pequeno, imagina você comendo porco no meio do deserto sem poder fazer de forma apropriada, uma carne perigosa, e, enfim, quando não pode comer camelo também, é uma carne de mais difícil, enfim, carnes que podiam fazer mal para eles durante toda essa caminhada no deserto. Então Deus disse não a alguns alimentos, e também em relação à higiene, ele fala de coisas fantásticas, quando manda a mulher com menstruação, ela se purificar e passar por lavagem, tudo isso fala de higiene. Então, as leis de Deus em relação à purificação e alimento é saúde e higiene, e também mostrar, é um processo de mostrar como que antes, no tempo da lei, era difícil se aproximar e ser santo, se tornar santo, como era algo assim, muito trabalhoso, sem o sangue de Jesus, como era muito trabalhoso. Eu resumo toda essa parte de alimentos, de lavagem e purificação, te mostrando o lado saúde e o lado higiene, saúde alimentar e higiene do corpo. Você vê que é um Deus que se preocupa, até mesmo está escrito que o povo, quando defecasse, tinha que sair do arraial com um pau, cavar um buraco e cobrir. Olha como Deus se preocupa com a gente. Imagina aquela quantidade de pessoas, se não tivesse uma ordem dessa, tinha que sair, a ordem de Deus era sair do arraial com um pau, fazer um buraco e cobrir. Isso tudo é interessante a gente ver. Deus se preocupou com cada detalhe de uma nação, para que ela chegasse em segurança até a terra prometida. Mas a despeito de todo o cuidado de Deus, eles realmente, uma geração morreu no deserto. E eu acho incrível como Deus permitiu que os mais velhos, por que eles não morreram logo no início dos 40 anos? Porque era necessário que os adultos cuidassem desses mais novos, que iriam assumir, que seria a nova geração, que seriam o Otiniel e todos aqueles juízes, enfim, ungidos, uma geração que sai do deserto para reinar, para governar. E isso é bom a gente trazer e ficar atento, porque às vezes com muitos anos na presença de Deus, você vai levando uma vida de forma um pouco negligente, e Deus, na verdade, não está mais contando com essa geração antiga, está contando com uma geração nova, uma geração que está vindo com toda força, com todo gás, geração de adoradores, não é? Então, eu chego no capítulo 13, onde fala de lepra, e a lepra, Jesus, ele cura leprosos, ele mesmo deu ordem aos seus discípulos, né, de ir por todas as aldeias, e ele diz curai os leprosos, enfim, a lepra, nós sabemos que ela fala, além da doença, a lepra, ela fala do pecado, mas também, nós vamos ver quando fala aqui de lepra na casa, lepra na pessoa e lepra na casa. O que é lepra na pessoa e o que é lepra na casa? Lepra no Antigo Testamento não era só a doença que nós chegamos e entendemos e conhecemos hoje, hanseníase. A lepra era qualquer tipo de enfermidade na pele, fosse vitiligo, qualquer tipo de enfermidade na pele era considerado como lepra, né? Tinha a lepra mais como a hanseníase, que era a mais perigosa, mas era todo e qualquer tipo de enfermidade na pele. E uma das ordens era que o leproso ele morasse isolado, e ele passasse por um ritual de purificação. E quando fosse curado, e quando nós chegamos no Novo Testamento, nós conseguimos entender quando Jesus cura aqueles 10 leprosos e manda que eles se apresentem ao sacerdote, porque no átrio, na época de Jesus, no segundo templo, no átrio, era um quartinho, e ali nesse quartinho, o leproso, ele se apresentava ao sacerdote, o sacerdote, ele examinava a pele dele, e se ele fosse considerado
considerado limpo, já livre de manchas ou de qualquer tipo de doença, ali ele sacrificava, e nós vamos falar sobre esse sacrifício que o leproso oferecia, essa oferta que o leproso, ex-leproso, né, oferecia no templo, que era o que aqueles 10 leprosos, e 9 foram até o templo, né, um voltou para agradecer, mas depois foi para o templo também oferecer o sacrifício. E eu queria que a gente fosse agora para ver essa oferta em Levítico 13, em Levítico 14. Levítico 13, ele descreve tudo que eu falei sobre lepra. Mas olha a purificação, no capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés, esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Está vendo que Jesus cita esse capítulo para aqueles 10 leprosos. Ele será levado ao sacerdote, ele sairá fora do arraial e o examinará. No tempo de Jesus era feito no átrio esse exame. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tome para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas, limpas, pau de cedro, estofo carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote que se molhe uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará a ave viva e o pau de cedro, o estofo carmesim e o isopo e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes sobre e ele então declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar, lavará as vestes, rapará todo o seu pelo, banhará com água e será limpo e depois entrará no arraial, porém ficará fora da tenda por 7 dias. Quando Jesus falou para aqueles 10 leprosos se mostrarem ao sacerdote, era para eles realmente passarem por esse processo. Só que um daqueles leprosos, né, um daqueles 10, ele entendeu quem era Jesus. Ele teve uma revelação no seu espírito do que o Messias tinha feito por ele. Porque cada um desses elementos falam de Jesus. Olha só aqui a sua tabela. Olha os elementos que faziam parte da purificação do leproso. O pau de cedro, ele fala da cruz. Estofo carmesim fala do sangue de Jesus. A cruz, sangue de Jesus. O isopo, que é a purificação pela obra da cruz. Vaso de barro, fala da fragilidade da nossa vida. Ave viva sobre águas correntes, é a nossa libertação, ressurreição através de Cristo Jesus, nós voarmos para nos assentarmos juntamente com Ele, livres, completamente livres, libertos, curados. Aquele leproso, ele teve uma revelação no espírito dele, de que Jesus era o Messias, Jesus era o Rei, Jesus era o Senhor, e por causa, claro que a cruz ainda não tinha acontecido, mas de alguma forma, assim como no Antigo Testamento, a realidade da cruz, Abraão, está escrito que Jesus disse, Abraão viu o meu dia e se alegrou, Isaías viu o dia do Senhor e se alegrou, tantos outros, Davi viu, no Salmo 22, ele viu a cruz e se alegrou, enfim, tantas pessoas tiveram revelação da cruz no tempo da lei, aqui também aquele leproso, com certeza, ele teve uma revelação de Jesus como Senhor, como Messias, o resgatador, aquele que o tinha curado não só da lepra do corpo, mas o tinha livrado dos pecados e agora ele era justo diante de Deus. Com certeza, para ele voltar e adorar daquela forma. Então eu coloquei aqui, Mateus 10, 8, a ordem que Deus deu para os seus discípulos: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste e de graça dai. Então, lembra que eu falei lá em Êxodo, eu falei que a gente ia chegar no dia da expiação, quando o único dia que o sumo sacerdote, ele entrava no Santíssimo Lugar. Chegamos então nesse dia, que é o Levítico 16. Olha o que está escrito em Levítico 16. E é uma imagem linda da obra de cruz. A lei do dia da expiação. Não vou ler para você, porque é um capítulo longo, vou resumir, porque é muita coisa que se fazia nesse dia, mas quando a gente resume, a gente vai ver que espetacular. O dia do perdão, como é conhecido, o dia da expiação, era o único dia que o sumo sacerdote, ele podia, lembra quando você viu lá no tabernáculo que o sumo sacerdote, ele jogava aquele sangue na cortina? Então, todos os outros dias eram dias comuns. E então, os dias comuns, todo mundo um monte de sacerdote fazia tudo que tinha que ser feito. Então, uns pegavam um animal, outros subia lá no altar do sacrifício, matava, outro recolhia o sangue, outro descia com a cinza, outro, um acendia a menorá, o outro cuidava do pão da proposição. Então, as tarefas eram divididas. Antes do animal ser sacrificado, um matava o animal, o outro retirava a pele, enfim. As tarefas eram todas divididas, tinham muitos sacerdotes. Mas no dia, como está escrito aqui em Levítico 16, um único dia por ano, era diferente de todos os outros dias. Era para chamar a atenção desse dia diferente. Nesse dia diferente, o sumo sacerdote tinha que fazer tudo sozinho, tudo. Ele que tinha que pegar o animal, ele que tinha que matar o animal, ele tinha que subir com o animal sozinho no ombro, ele tinha que colocar o fogo sozinho para o animal ser consumido, ele tinha que recolher o sangue sozinho, ele tinha que sozinho jogar, como você viu aquela imagem, o sangue na cortina, ele tinha que sozinho oferecer o incenso, acender a menorá, tudo sozinho. E sozinho, era o único dia que ele se vestia, ele não estava com aquelas vestes azul, com o peitoral. Esse dia ele estava vestido muito simples. Ele até parecia um sacerdote comum. Lembra quando na imagem eu disse, esse aqui pode ser o sacerdote ou pode ser o sumo sacerdote, no dia do Yom Kippur, no dia do perdão. Nesse dia ele se vestia igual aos outros sacerdotes. E nesse dia, depois que ele jogava o sangue na cortina, ele entrava no Santíssimo Lugar. E ele entrava com um incenso para oferecer em frente à arca, e nesse dia ele não morria. Ele oferecia o incenso, já tinha oferecido o sangue que abria o caminho para ele, jogava na cortina. E depois ele oferecia o incenso, ele entrava descalço, e ele não dava as costas para a presença de Deus naquela arca. Ele voltava para o seu lugar. E assim, o pecado de toda a nação era perdoado nesse dia. Não só os pecados dele, o sumo sacerdote, como de toda a nação eram perdoados. E ainda tinha mais um ritual. Eles tinham 2 bodes,
eram colocados, mas vamos lá, para você entender até aqui, para não fugir tudo que eu já falei, e daqui para frente eu falo do bode. Jesus, ele mesmo diz, ninguém fez nada, procurei por ajuda, mas o meu braço eu fiz sozinho. Jesus, ele fez sozinho, ninguém o ajudou. Ele foi para a cruz como cordeiro, naquele dia, 2000 anos atrás, no dia da sua crucificação. Ele fez tudo sozinho, ele mesmo carregou a cruz, ele foi crucificado, ele morreu, ele sozinho pagou todos os nossos pecados, carregou nossas dores, nossos pecados, enfim, aquele era o dia do perdão. O dia em que Jesus foi para a cruz do Calvário, assim como o sumo sacerdote estava fazendo todo esse trabalho sozinho por causa da nação, Jesus ali estava fazendo tudo sozinho, não por causa de uma nação, mas por causa de todos nós, o mundo inteiro se beneficiou com a obra de cruz. E quando, depois que ele morreu, entregou o seu espírito, depois que Maria o encontra, lembra que ele diz, não me detenha porque eu ainda não fui até o Pai. Ele, assim como ele como nosso sumo sacerdote, dessa vez não, como está escrito, tudo isso está descrito em Hebreus 9, não mais como, ali ele entra no santíssimo lugar, no céu, e se apresenta ao Pai, não com sangue de animal, mas com o seu próprio sangue, rasgando o que foi rasgado aqui na terra, foi rasgado no céu também. A cortina que nos separava, o pecado, sabe, não estarmos vestidos de justiça e que nos separava do trono do Pai, ele ali abriu um novo e vivo caminho, como o nosso sumo sacerdote perfeito, sem pecado, o nosso sumo sacerdote que não precisou jogar o sangue numa cortina de pano, mas ele apresentou o seu próprio sangue diante de Deus Pai, ali nos céus. Eu imagino a entrada triunfal, eu imagino um corredor de anjos, nesse momento em que ele estava entrando e apresentando o seu próprio sangue para Jesus e para Deus Pai, e declarando aberto esse novo e vivo caminho. Mas eu deixei o sumo sacerdote ainda com parte de tudo que está escrito aqui em Levítico 16. E se você olhar aqui a imagem, você está vendo que o sacerdote, ele está, deixa eu apontar aqui para você, aqui. Você está vendo o sacerdote? Ele aqui colocando a sua mão, estamos falando de um sumo sacerdote, não como Jesus, um sumo sacerdote que precisava expiar os seus próprios pecados, né? Mas ele estava aqui representando a nação. Tinha 2 bodes. Um tirava a sorte e via qual dos 2 bodes ia ser o bode expiatório. Vem daí o termo bode expiatório. Você está entendendo? Bode expiatório? Vamos ver o que é o bode expiatório. Um dos bodes, ele ia para o altar, ia ser sacrificado para o altar. O outro bode, o bode expiatório, aqui exatamente como está aqui, o sumo sacerdote confessava os pecados da nação com as mãos sobre ele, e ele era acompanhado por sacerdotes no deserto até um precipício. Não esqueça que nós estamos falando de um deserto não arenoso, rochoso, cheio de montanhas. Quando você for para Israel, estou colocando vontade para você ir mesmo, sabe? Quando você for para Israel, quando você anda ali no deserto por onde eles andaram 40 anos, você vai ver que ali tem muitos precipícios, muitas montanhas altíssimas, onde poderia ser lançado mesmo o bode expiatório. E ali então, quando o sacerdote, aí já não mais o sumo sacerdote, 2 sacerdotes, eles levavam esse bode expiatório, conduziam esse bode expiatório até um precipício, e amarrava no chifre dele uma faixa vermelha, como que representando o pecado da nação, e ele era jogado pelo precipício, né, até as profundezas da terra. E depois, assim, eles dizem, a tradição oral fala, que que ficava uma fita vermelha também na mão do sumo sacerdote, que a hora que esse bode expiatório, ele era lançado no abismo, então, se a fita que estava na mão do sumo sacerdote, ela ficasse branca, que o pecado estava perdoado da nação. Aí é um detalhe, se isso é verdade, se isso é mentira. O importante é que o que está escrito em Levítico 16 era feito. Havia o bode expiatório, ele era jogado no abismo, e nós sabemos que Jesus, ele também ele levou os nossos pecados, e ele mesmo disse que o Filho do Homem, ele foi até as profundezas da terra, ele foi, e aquele que desceu aos céus, ele também desceu às profundezas, como está escrito em Efésios 4, né, que ele desceu até as profundezas da terra, e levou cativo o cativeiro, enfim, nós vemos que ele cumpriu tudo o que está escrito em Levítico 16, e agora eu tenho certeza que quando você ler Hebreus 9, você vai ter um entendimento muito mais profundo de Hebreus 9. Mais uma vez eu digo para você, estudar Pentateuco é abrir a sua mente para entender algumas passagens dos evangelhos com mais profundidade, entender passagem das epístolas com mais profundidade. E Hebreus 9 agora vai ser você pega Levítico 16 e Hebreus 9, é um paralelo, um do outro. E ali, em Hebreus, o autor, ele mostra a revelação do que está em Levítico 16. Você entendeu Levítico 16? E eu queria que você fosse comigo agora para um momento também muito interessante em Levítico 21. Levítico 21, ele fala, eu quero que você abra comigo e leia uma lei específica para os sacerdotes. No versículo 17. Fala a Arão dizendo, Levítico 21, versículo 17. Fala a Arão dizendo, ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Presta atenção, ele está falando, olha, ninguém, parece uma crueldade isso aqui, né? Parece preconceito. Ninguém que tem defeito se chega para oferecer o pão do seu Deus. Está falando do pão da proposição. Ninguém que tem defeito pode mexer no pão da proposição. Pois nenhum homem em quem houver, olha o que está escrito, defeito se chegará como o cego, o coxo, de rosto mutilado ou desproporcionado, o homem que tiver pé quebrado ou mão quebrada, ou corcovado, ou anão, ou que tiver bélida no olho, ou sarna, ou impinge, ou que tiver testículo quebrado, pode chegar. Nenhum homem de descendência de Arão, o sacerdote, em que houver algum desses defeitos, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão, mas comerá o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. É interessante, parece incompreensível, mas aqui está falando de sacerdote
com defeito. Jesus, ele vem buscar, o que está escrito? Uma igreja sem defeito, uma igreja santa. E aqui está falando de pessoas que sobem ao altar, que oferecem o pão, ou seja, que apresentam, que pregam. A nossa responsabilidade, se você tiver, e aqui está falando de pessoas estéreis, de testículo quebrado, pessoas cegas, ou seja, se você, a responsabilidade subiu ao altar, que você precisa primeiro ser curado, restaurado, que você precisa subir com temor, que você precisa comer antes de subir, você precisa se alimentar muito da palavra, para que a palavra te cure, te purifique, te santifique, para que você possa apresentar a palavra de uma forma ungida e cheia da presença de Deus, né? Então é disso que fala essa passagem. Mas eu tinha dito para vocês que uma das passagens que, em Levítico 25, que é, assim, para mim, é uma preciosidade, uma pérola no meio do livro de Levítico, é a lei do resgate. Se você entender essa lei do resgate, você vai entender muito do livro de Ruth, você vai entender muito de Jesus como resgatador, você vai entender o que Jó, por que Jó bradou e gritou, né? Eu bem sei que o meu Redentor vive, o meu resgatador, o meu Redentor vive. Porque o que a palavra nos ensina sobre a lei do resgate, em Levítico 25, olha o que está escrito em Levítico 25, 25. Se o teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Versículo 38, eu sou o Senhor vosso Deus, e vos tirei da terra do Egito para vos dar a terra de Canaã, e para ser o vosso Deus. E você fala, o que está falando aqui? Era assim a lei do resgate. Se alguém empobrecesse, ele ofereceria o trabalho dele para uma outra pessoa, e uma pessoa rica. Era isso que a lei do resgate falava. E ele trabalharia 7 anos para essa pessoa. Essa pessoa rica deveria suprir todas as necessidades dele. Não precisaria pagar salário. Ele seria como um servo, como um escravo. E durante 7 anos ele não receberia salário, mas ele teria moradia, ele teria todas as suas necessidades supridas. Quando cumprisse o 7º ano, ali havia uma cerimônia e ele estava livre. Mas o seu empregador tinha que dar dinheiro suficiente para ele refazer a vida. Afinal de contas, ele trabalhou 7 anos sem salário. Então ele iria liberar e dizer, olha, você tem agora a sua vida, eu já cumpri os 7 anos, você já pagou, eu paguei a tua dívida e você pagou com o seu trabalho. Eu paguei o que você devia e você pagou com o seu trabalho. Agora você é livre. Só que está escrito que se no 4º ano, essa pessoa que se entregou a esse dono rico, esse homem rico, que disse, eu vou trabalhar para você por 7 anos, e você paga a minha dívida, que eu trabalho para você por 7 anos. Se no 4º ano ele tivesse, é o que está escrito aqui, um parente rico, e esse parente rico iria chamar este homem, o empregador, e diria, eu sou um parente rico do fulano, é o 4º ano que ele está trabalhando para você, eu vou pagar o resgate dele. Eu vou pagar o que ele te deve, os outros 3 anos que ele te deve. Eu vou pagar tudo para que ele seja livre. E esse era o resgatador. Esse era o resgatador. Se você vai no livro de Ruth, você vai ver isso, que a figura do resgatador fazendo isso por Noemi, que ela empobreceu. E ele ali, na porta da cidade, pagando o resgate de Ruth. Foi isso que aconteceu. Agora, Jesus, ele veio como humanidade, de Adão até nós temos, assim, falando de uma forma bem geral, nós temos 6.000 anos. Nós temos de Adão a Abraão, nós temos 2.000 anos. De Abraão até Jesus, mais 2.000 anos. E de Jesus até agora, mais 2.000 anos. De uma forma geral, falando, o homem teria 6.000 anos na terra de Adão. Não estou falando da criação de Adão. Agora, Jesus, nós empobrecemos. Quando Adão pecou, nós empobrecemos, nós ficamos escravizados e nós não tivemos um patrão bom. Nós fomos literalmente escravizados. Nós estávamos em uma situação de terror e pavor com aquele que assumiu o dono, o príncipe, como Jesus mesmo chamou, o príncipe desse mundo. Mas Jesus veio como o parente rico. Por isso é que ele é chamado de resgatador. Antes do tempo. Lembra quando os demônios disseram? Por que você veio antes do tempo? Não é? Por quê? Porque a dívida era que o homem ficasse escravo por 7 anos. Agora Jesus chega no 4º dia. Vamos repetir. De Adão a Abraão, 2.000 anos. De Abraão até Jesus, 2.000 anos. 4.000 anos. Então Jesus chega no 4º dia, quando se cumpriu 4.000 anos de escravidão. E Jesus vem como parente mais rico, nosso irmão mais velho. E ele vem como nosso resgatador. E ele pagou toda a dívida. E ele não pagou com dinheiro, ele pagou com o seu próprio sangue. E por isso ele pagou toda a nossa dívida e por isso nós somos livres. O grande resgatador. Essa é a lei do resgate. Ela foi colocada aqui, essa lei do resgate, para a gente entendesse o que Jesus fez por nós. E essa era uma cerimônia que devia ter testemunhas. A cruz do Calvário teve multidão de testemunha. Todo mundo via o resgatador pegar o selo, pegar o rolo, porque toda essa dívida, todo esse contrato, você vai trabalhar para mim durante 7 anos, você vai ser o meu escravo, tudo isso era escrito e era selado. E o selo eram aqueles selos de barro que eram colocados e ninguém poderia abrir esse rolo de dívida até o dia do resgate, até o dia ou que se cumprisse os 7 anos ou o dia que viesse um resgatador antes do tempo. E é por isso que a gente olha para Apocalipse 5, quando João chora e diz que ele não via, ninguém era digno de abrir o rolo, mas de repente ele vê o Cordeiro, aquele que morreu e que ressuscitou, e aí ele vê a imagem de que ele pôde abrir aquele rolo, aquele livro, e que pôde quebrar o selo. Essa é a lei do resgate cumprida. Por isso que o livro de Levítico é um livro tão precioso, parece difícil, mas não é. Tenho certeza que você já está entendendo o livro de Levítico, que você já está até gostando mais do livro de Levítico. Quero revisar com você agora e ver a importância das festas para Deus, simplesmente por uma razão, porque as festas apontam para Jesus. As festas mostravam as estações proféticas, elas mostram isso, porque as festas, elas são celebradas nas estações mesmo. Eu vou mostrar para vocês, vamos ler aqui, em Levítico 23,
está escrito no subtítulo, Leis sobre as festas religiosas. Fala do Shabat, fala do sábado, e você sabe do Shabat, o Shabat, ele é uma refeição, o judeu ele faz isso toda semana, de sexta para sábado, é o Shabat, mas o Shabat, a palavra Shabat em hebraico, ela significa descanso. E o que Deus queria falar do Shabat, além do homem precisar mesmo de um descanso físico e de dedicar um dia para Deus, seja ele o sábado ou o domingo, mas um dia separado para Deus, é interessante a gente ver o Shabat, como ele é realizado, para a gente pegar algumas coisas importantes, mas falar do sentido profético dele. O mundo foi criado em 6 dias e no 7º dia Deus descansou, o Shabat. E fala do mundo, que é justamente esse contrato, que o homem tem 6.000 anos na Terra, e o 7º dia, o milênio, fala o Shabat, aponta para o milênio. Então Deus está falando do tempo do descanso, quando Satanás vai estar preso, quando Jesus vai estar com o seu governo aqui na Terra, ele vai estar reinando a partir de Jerusalém, e a Terra vai estar em paz, o milênio, quando os animais vão ter amizade, vai voltar a paz até nos animais, o cordeiro vai deitar do lado do leão, enfim, os animais voltam a ser herbívoros e não mais nenhum animal carnívoro. É um tempo perfeito durante 1000 anos aqui na Terra, tempo de reconstrução, de restauração. Mas o Shabat semanal, como é feito em Israel, ele traz algumas coisas bonitas que nós poderíamos trazer, como cultivar na nossa casa isso. Não estou falando para você fazer Shabat, estou falando que a importância da família. O que o judeu faz é, na sexta-feira, ele tem pressa de voltar para casa antes do cair da tarde, porque a prioridade dele é ele e a família e fazer uma refeição, todos à mesa. E ali na refeição não pode faltar o pão e o sal. E nós sabemos que o sal fala de aliança, de eternidade. E um elemento muito bonito no Shabat é a bênção. Lembra que a gente falou da importância da bênção? É o cabeça da casa, ele se levanta, ele elogia a sua esposa diante dos filhos. E a gente sabe hoje o quanto isso é saudável emocionalmente para uma criança. Ela se sente segura quando ela vê pai e mãe se amando, se respeitando. Isso é sadio, é uma família funcional. E o pai, ele impõe a mão sobre a cabeça de cada filho, liberando bênção. E a gente volta àquela importância do resgate, da gente voltar a abençoar, a ter o hábito de abençoar, de valorizar a família, um tempo com a família, todos à mesa, não cada um comendo em cada canto, mas a beleza do Shabat é a prioridade a Deus e a prioridade à família. Mas entrando em festas, aqui fala, no versículo 4 de Levítico 23, são estas as festas fixas do Senhor, santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. E aí começa a falar de 3 festas principais e outras que fazem parte das festas, mas não são obrigatórias. As 3 festas principais, veja só, olhando aqui para a tua tabela, a Páscoa, a primeira delas, que você encontra aqui em Levítico, ela é realizada literalmente na primavera, o que aconteceu na Páscoa, falando de Jesus, cruz e ressurreição, e para o povo, a nação de Israel, libertação do Egito. Durante a Páscoa atravessaram a travessia do Mar Vermelho, porque a Páscoa é celebrada por 7 dias, no 7º dia eles atravessaram o Mar Vermelho, libertação do reino das trevas. Por que é importante celebrar a Páscoa? Por tudo isso aqui que nós colocamos. Pentecoste, que é chamado de Shavuot, é celebrada no verão, tudo isso em Israel, né? É celebrada entre maio e junho. Para nós é Pentecoste, Atos capítulo 2, verão fala de aquecimento, que lembra avivamento. A terceira festa obrigatória é Tabernáculo. Tabernáculo fala de Sucote. É um momento em que eles lembram que por 40 anos eles dependeram de Deus, eles andaram em cabanas, por isso é conhecida também por Festa das Cabanas. Momento em que eles lembram que eles precisam ainda ser dependentes de Deus, mas é um momento que a gente celebra, em que o povo de Israel celebra a colheita, como eu falei, para nós, igreja, são vidas, é a colheita depois da cruz do Calvário, de conversões, e também foi quando o nascimento de Jesus foi na Festa dos Tabernáculos. Agora aqui é apresentada uma festa que nós vimos detalhadamente já, no versículo 26, o dia da expiação, é o dia do perdão, que nós já acabamos de falar de Levítico 16. E a festa das trombetas é a festa que aponta também para Jesus, que o arrebatamento, para o momento do arrebatamento, quando há o clangor de trombetas, a igreja vai ser levada junto com o Espírito Santo e Jesus vai nos encontrar nas nuvens. Até aqui, o que você viu? Gênesis fala de Jesus, Êxodo fala de Jesus, Levítico fala de Jesus. Então, nós vemos que Pentateuco aponta, apresenta e fala de Jesus. E assim a gente finaliza Levítico. Só nos faltam 2 livros para a gente acabar Pentateuco, e com certeza você vai ver Jesus em Números, você vai ver Jesus em Deuteronômio.